Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, desta feita trazendo o assunto permeabilidade seletiva. Esta é a principal propriedade das membranas das células. É esta propriedade que garante a estabilidade da composição química no meio intracelular. Isso quer dizer que ela garante essa estabilidade dentro da célula. Esta propriedade é seletiva. A passagem de substância através da membrana plasmática é a favor do gradiente de concentração. Significa dizer que a substância sai de uma região que tem maior concentração para uma região de menor concentração. Este tipo de passagem recebe o nome de transporte passivo, pois não há gasto de energia. Existem três tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e um tipo especial de transporte passivo chamado osmose. Vamos agora falar de cada um deles. A difusão simples ocorre quando a substância atravessa a membrana plasmática de uma região de maior concentração para outra de menor concentração, sem auxílio de nenhuma proteína da membrana plasmática e sem gasto de energia. A velocidade com que esta substância passa pela membrana plasmática é diretamente proporcional à concentração, ou seja, quanto maior a concentração, mais veloz ela passará para a região de menor concentração. Na difusão facilitada, a substância atravessa a membrana plasmática de uma região de maior concentração para uma de menor concentração, mas com auxílio de proteínas que estão nesta membrana e são chamadas de proteína canal. Estas proteínas de transporte são específicas para cada substância. Na difusão facilitada, também não há gasto de energia. Agora falemos sobre osmose. É a passagem pela membrana plasmática do solvente, que é a água, de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração de soluto, de modo que ocorra o equilíbrio. O soluto é a substância que é dissolvido pelo solvente. O soluto pode ser o açúcar, o sal ou qualquer substância que possa ser dissolvida pela água. Como a água dissolve grandes quantidades de substância, ela recebe o nome de solvente universal. Vamos agora para alguns exemplos do que acontece na osmose. Se uma hemácia for colocada numa substância hipertônica, ou seja, uma substância com grande quantidade de soluto, a hemácia começa a perder água para o meio. Desta forma,
ela terminará murchando. Se a hemácia for colocada numa solução hipotônica, ou seja, numa solução e que tenha pouca quantidade de soluto, neste caso, a hemácia passa a ter internamente mais soluto. Então, ela começa a absorver água de fora, de tal modo que ela aumentará de tamanho e pode até vir a acontecer uma lise, que é o rompimento da membrana plasmática. Portanto, a hemácia, nesse caso, seria destruída. Se a hemácia for colocada numa substância isotônica, neste caso, nada ocorrerá, pois tanto a hemácia como o meio estão em equilíbrio. Vamos agora analisar o que ocorre com a célula vegetal nas mesmas condições da hemácia. Se mergulharmos a célula vegetal numa solução hipotônica, esta absorverá água, mas não ocorrerá a lise, o rompimento de sua membrana plasmática. Isso devido à parede celular. Se mergulharmos uma célula vegetal numa solução hipertônica, esta perderá água. No entanto, não murchará devido à parede celular. O que vai acontecer internamente é que a membrana plasmática desta célula se descolará da parede celular. Mergulhando a célula vegetal numa solução isotônica, nada acontecerá. Não haverá nem perca e nem ganho de água, pois tanto o meio interno da célula como o meio externo estão em equilíbrio osmótico. Todos esses transportes de substâncias que mencionamos até agora não há gasto de energia. No entanto, existe um transporte que gasta energia. Este transporte é chamado de transporte ativo, que é a passagem de substância de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração, através de proteínas específicas. Haverá um gasto de energia. Um dos exemplos que podemos citar é chamado bomba de sódio e potássio, que em outro momento iremos estudá-la. Bom, alunos, é o que tínhamos para hoje. Esperamos que este vídeo atinja o objetivo, que é ajudá-los na compreensão deste conteúdo. Até mais, estude e fique em casa.